Tchaki, tchaki, tchá, tchaki, tchá, tchaki. Vai descer, amigo. Tchaki, tchá. Vai descer. Filho que dançou tchaki, tchaki. Tchaki, tchaki. Bom, gente, estamos todos muito tristes sem o Gil na final. Mas eu tava pensando com os meus botões que este ano eu não fiz o vídeo de indicar livros para a galera que tá no Big Brother, né? Então, resolvi fazer para os finalistas. Poderia fazer para os 3 finalistas? Sim, mas eu não sou obrigada a desconsiderar Gil, até porque foi Gil que me deu uma grande ideia de indicação. E aí este vídeo todo vai ser sobre isso. Clássicos da literatura para os 4 finalistas do Big Brother Brasil 2021. Então vamos lá, né? Tudo começou, na verdade, porque fiquei vendo, e triste como metade do Brasil, sobre a questão do Gilberto, da saída do Gil do Big Brother. E aí eu fiquei vendo ele falando da cachorrada e ele entrando em rede nacional, em horário à tarde, assim, no programa, para dançar Britney Spears. E assim, super realizado, sabe? E aí, enfim, né, eu tava com isso na cabeça, eu fiquei pensando, nossa, isso é muito Macunaíma, né? Que é o símbolo, a literatura que mais representa, né, o que a gente, pelo menos nas escolas, da literatura clássica, porque é uma pessoa, uma Macunaíma, né, que ele é meio indígena, ele é meio negro, ele é meio branco, ele inclusive se transforma em branco em um momento da narrativa, que pra quem não leu ainda não vou contar, e ele sai do norte brasileiro, né, para ir para São Paulo. E é assim que ele é reconhecido, e é aí a partir daí que uma história efetivamente começa. Ele atrás o talismã dele lá. O lance todo é que, primeiro, o Gil, que sai do Nordeste, vai para o Rio de Janeiro, não é São Paulo, mas vai para o Rio de Janeiro. E aí assim fica reconhecidíssimo e a gente quer o Gil apresentando no Jornal Nacional e falando que o Brasil tá lascado, né? E o Macunaíma tem isso. Ele sempre fala que o Brasil tá lascado, ele sempre fala as cachorradas dele, mas as cachorradas em Macunaíma ele chama de brincar, né? Vem aqui brincar comigo, né? Vamos brincar. Inclusive, pra quem fez a leitura conjunta com Valer um Livro, nunca mais pensou do mesmo jeito nessa palavra, o brincar, né? E é safado, e é engraçado, e não tem... E assim, é claro que o Macunaíma é toda uma representação do anti-herói, tem várias críticas em relação à narrativa, né? Tem algumas coisas bem difíceis de serem lidas em Macunaíma, mas é um personagem que foi criado para representar o Brasil, assim como o Gil, né, que tem todas essas questões, e por isso que foi uma pena ele sair do programa. Então esse com certeza ia ser o livro que eu indicaria pro Gil e que eu indicaria para quem gosta desse tipo de narrativa, para quem se identifica com essa coisa divertida, mas também tem uma coisa séria por trás de cada uma daquelas palavras, de cada uma daquelas frases. E é claro, se você ler com a leitura conjunta do Valer um Livro, que está salvo aqui no canal, melhor ainda, porque você vai entender tintim por tintim o que o Mário de Andrade quis dizer com tudo aquilo, né? E lembrando que o Mário viajou meses para a Amazônia nos anos 20, né, no final dos anos 20, aí para lançar o livro, para fazer uma pesquisa com toda a população, com todo o lado popular, e juntou lenda, juntou folclore, juntou uma série de questões populares e brasileiras, né, do povo brasileiro. E aí, vamos falar então da pessoa que não deveria ter ficado na final e ficou na final, que é o Fiuk. E que na justificativa dele pra ele ganhar o programa, ele falou que ele tá mal das pernas, tá ruim de finanças, teve que vender o carro, a guitarra, coitadinho desse homem, Fiuk. E aí eu fiquei lembrando, né, de um personagem do Nelson Rodrigues. Eu nem sou muito fã de Nelson Rodrigues, eu só tô com esse livro dele aqui, mas não tá aqui. Que é um personagem que até teve adaptação, o Nelson Rodrigues, o rei do teatro, e que era o rei também, na verdade, de mostrar a burguesia brasileira, sabe? A classe média. E assim, claro que o Fiuk é uma classe alta, não é nenhuma classe média, mas é interessante, porque tem um personagem do Nelson Rodrigues que é o Andrezinho, e que ele tá acostumado a conseguir todas as mulheres, então o oi dele é tipo, eu sou bonito, né? Tipo, ele atende o telefone dizendo, eu sou bonito, né? Eu não sou bonito? E aí ele usa as coisas meio bregas, ele fica, mas eu sou bonito, né?
E aí eu acho que a representação, é claro, esse personagem, a maioria dos personagens do Nelson Rodrigues são do Rio de Janeiro, né? A burguesia carioca que ele representa. Mas ainda assim dá pra também dar uma adaptada com vários personagens que são assim, né? Que tem um pai que é super... Tem um personagem do Nelson Rodrigues que tem um pai que é super legal e que quer tudo pro filho. Que pode ser o Fábio Júnior, entendeu? E que tá lá, do auge da sua mansão, reclamando da vida, entendeu? E reclamando das coisas, das coisas populares da vida, sabe? E que todo mundo tá acostumado. E passa por uma elite, passa por um povo, né, que só é muito nariz em pé, mas que finge que é gente como a gente. E sempre com uma zoeira e com muito sexo, com muita putaria, né? O Nelson Rodrigues é o rei da putaria. Então, pra quem não tá acostumado, já digo de antemão, mas eu acho que vocês veriam um Fiuk bem representado ali em alguns dos inúmeros personagens do Nelson Rodrigues. A gente é branco, a gente é homem, a gente é hétero, a gente é privilegiadaço, cara. Rodrigues, que são super estereotipados também. Mas o Fiuk é um cara que, velho, dá pra estereotipar muito, né? Ele que é um homem branco, cis, homem, etc, e que chora, né? Então, assim, eu acho que isso tem muito. Aí vamos para a Camila De Luca. A Camila, eu até falei no vlog que eu tô fazendo pro Valer um Livro, que eu queria indicar algum tipo de literatura que fugisse apenas das questões raciais, né? Só que isso vai ser um pouco difícil pra mim, porque eu tô na cabeça que eu preciso indicar, sei lá, Conceição Evaristo, que tem em Becos da Memória, por exemplo, tem a Maria, que percebe que ela precisa falar sobre as questões raciais, porque do jeito que ela é ensinada na escola não é verdade, e ela percebe que a história ensinada na escola é a história de quem venceu pra contar, né? A história dos ganhadores daquilo. E que, claro, que não foram as pessoas que foram marginalizadas, né? Porque a memória oficial do Brasil é a memória que fica nos becos da memória. E além disso, eu sempre que eu falo da Camila, eu lembro dela falando pra Carol Conká, né? Você pode ser a Carol braba lá fora, mas aqui dentro eu também sou braba. Meu nome é Camila de Luca. E falando também pro Lucas. E essa questão, e depois com a questão do João, do cabelo do João, e ela com o discurso do Thiago, ela falando, eu tô cansada de ter que explicar. E aí me lembrou muito de Carolina falando também pras vizinhas dela que brigavam com ela, ou falando pro cara que quer cobrar o aluguel do barraco pela 34ª vez e que corta a luz deles, assim, super errado, e ela fala, meu nome é Carolina, né? E isso me lembrou muito. Então, assim, eu posso indicar vários livros clássicos pra Camila que mostraria a carioca que ela é, que mostraria a garota divertida que ela é, mas eu acho que essa coisa do meu nome é Camila de Luca, eu sou braba aqui dentro também, eu vou ter que citar Carolina Maria de Jesus com seu Quarto de Despejo, seus outros vários livros, e Conceição Evaristo com Becos da Memória. Por último, e não menos importante, Juliette, que possivelmente, né, vai ganhar essa edição aí do Big Brother, levando em consideração tudo que aconteceu e até a saída do Gil. E Juliette, que é nordestina, que é advogada, mas também é maquiadora, que ensinou a mãe a ler e escrever e que passou por maus bocados ali, né, em toda a edição, sofrendo e sendo questionada da sua personalidade, né, de tudo que ela fazia, ela era questionada. E aí, na cara, eu pensei no Ariano Suassuna, né? Eu até poderia indicar O Santo e a Porca, além do Auto da Compadecida, ou qualquer outro livro dele, que eu reli todos o ano passado, e alguns eu li pela primeira vez, mas eu lembrei desse, A Pena e a Lei, que eu até reli pra fazer esse vídeo, que é muito divertido. É uma história de teatro do Ariano Suassuna, né? E ele já começa com o personagem brincando, falando assim, mas você vai contar a mesma história? Vão falar que você sabe fazer o Auto da Compadecida. Ele fala, não seja por isso. Então, no primeiro ato, ao invés de ter alguém muito burro, vai ter alguém muito inteligente. No terceiro ato, ao invés de ser no céu,
como é no Auto da Compadecida, vai ser no inferno e aí ninguém vai reclamar. Mas é tudo, A Pena e a Lei, né, são 3 atos, e é tudo para contar sobre como os homens não poderiam viver sem justiça e sem lei. Então tem um embasamento bem legal em relação a direitos, só que aquela zoeira, aquela brincadeira total, sabe, de que pra lei existir é porque alguém quebrou a lei. E é claro que eles quebram a lei, porque tem o artista, tem o cara que é bom de lábia e que engana todo mundo, né? O último ato são eles os 3 mortos indo pro inferno. E também mostrando muito a cultura nordestina, que era uma questão pro Lima Barreto importantíssima. Esse livro inteiro é inspirado no teatro de Mamulengo, né? Nordestino, de Pernambuco especificamente. E além disso, a gente tem também, não pode esquecer, que o Ariano Suassuna, sendo um defensor assim, muito forte, né, da cultura nordestina, ele criou, por exemplo, algumas definições que a gente entende hoje, que são definições que defendem a cultura popular misturada com uma cultura mais erudita. Porque não tem essa história, não pode ter essa história de que o popular é ruim, sabe? E que o popular não é intelectual o suficiente. E é uma zoeira tão grande que até tem uma cena que um deles morre, né? E todos eles, que quando morrem, quando eles chegam lá no inferno, eles vão contando um pro outro do que morreu. E aí, sei lá, um foi atropelar... o padre entrou no hospital e aí caiu a madeira em cima dele. Ele morreu disso, só que ele morreu de susto, não foi da madeira, foi de susto. Ele falou, ai, meu coração sempre foi fraco mesmo, eu sabia que eu ia morrer por causa disso. E aí tem um que fala, do que você morreu, né? E aí ele fala, de fome, você morreu de fome. Aí ele fala, de fome? Que morte mais besta, que morte sem imaginação. Aí o João fala assim pra ele, você já viu retirante morrer de outra coisa? Aí o Joaquim fala, mas eu bem que podia ter tido uma morte mais elegante. Você queria bem uma morte por cansaço intelectual? Era cansaço intelectual, angústia, uma coisa assim. Então é muito interessante isso, né? Que o Ariano sempre traz com seus personagens a representação do Nordeste para ele e de toda essa mistura da cultura popular com a literatura, com a cultura erudita, que ele chama, que ele botava a cultura popular nordestina dentro dos teatros, dentro das coisas, assim, sabe, super intelectuais e tal, para misturar mesmo. E me lembrou, então, a Juliette, e até porque os Cactos, né, são os fãs dela, a torcida dela que mostra sempre isso. Fica com a Pena da Lei essa indicação, Macunaíma pro Gil, qualquer livro do Nelson Rodrigues pro Fiuk, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo pra Camila De Luca e A Pena e a Lei pra Juliette. Espero que vocês tenham gostado, eu sei que vocês gostam dessas coisinhas assim, foi uma coisa que saiu da minha cabeça, um videozinho rapidinho, quase sem edição, pra vocês conhecerem também e desmistificarem um pouco essa coisa da literatura clássica, porque junto a gente consegue entender melhor. A gente se vê então no próximo vídeo.